me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos agradecer a Carla, né, por nos abençoar com esse louvor, né, tão lindo, que diz que todas as noites tu vens acalmar a minha mente e o meu coração. Que louvor forte. Deus abençoe a vida da Carla, que nos trouxe essa edificação. O Espírito vem todas as noites acalmar a tua mente, acalmar o teu coração, nos acalmar. E a palavra de Deus para meditarmos essa noite, né, noite de culto de oração juntos, se encontra lá na carta de Tiago, né, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que nos diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, olha aí, gente, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, e não lança em rosto, e lhe será concedida. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aleluia! Que palavra maravilhosa do Senhor para nós essa noite.
Vamos pensar um pouquinho dentro desse contexto, né, que nós estamos vivendo. Qual tem sido os maiores desafios para a Igreja de Cristo Jesus? Para nós não escolhemos estar nessa quarentena, não escolhemos viver essa tribulação, mas estamos atravessando. Eu gostaria de pensar com vocês sobre como ter alegria em tempos de tribulações, em tempos de crise, como ter alegria. Olhando a Escritura Sagrada, o que ela nos propõe, o que ela nos apresenta, que o Espírito de Deus é capaz de produzir em nós, nós nos surpreendemos. Vamos olhar aqui bem o que o Espírito Santo quer falar conosco essa noite através desse texto. Vamos pedir ao Espírito Santo, Pai, nós pedimos revelação da Tua palavra. O Teu Espírito tem, o propósito que o Teu Espírito tem, produzir em nossos corações através dela, seja liberado agora, em nome de Jesus Cristo. Olhando esse texto, fazer a leitura da palavra de Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Pastora, como em meio a tantas crises, como em meio a confinamentos, como em meio à escassez de recursos, a recessão econômica, a privação da nossa liberdade, de ir e vir em tempos tão difíceis, nós podemos, aqui como Tiago, dizer que tenham por motivo de grande alegria, a palavra de Deus diz, o fato de passarem por várias provações e tribulações. Como podemos ter alegria em tempos de provações, em tempos de tribulação? Eu acredito que nada melhor, é um texto que nos fala para os dias atuais que estamos vivenciando, cercado de tribulações, cercado de tribulações iminentes, é o coronavírus numa porta, é a recessão econômica, são os conflitos políticos e sociais em nossa volta, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. A palavra de Deus diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele tem uma proposta para nós, uma proposta que é justamente a revolução do reino, o reino de ponta cabeça. E aí Jesus vai nos dizer, olha, tenham a motivo de alegria o fato de vocês estarem passando por tribulações. Eu confesso aos irmãos que esse texto, para nós entendermos só com o nosso intelecto, ele é impossível. Porque como a pessoa pode experimentar alegria passando por sofrimentos, provações e tribulações. E aí nós vamos entender que a alegria que Jesus aqui nos apresenta não é algo terreno, é algo que vem do céu, é algo que vem dele. E Hebreus 12, capítulo 2, nos dá um exemplo, porque Jesus, ele nos inspira a como nutrir, como obter alegria em meio ao sofrimento e em meio à tribulação. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus, o nosso exemplo de alegria em meio ao sofrimento e à tribulação. Diz o seguinte, Hebreus 12, capítulo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Você entende essa palavra que ele suportou, Ele suportou a afronta. Jesus, o qual em troca da alegria, uma alegria, a promessa da alegria que estava proposta, ele suportou os sofrimentos da cruz, ele suportou a vergonha, da cruz, tomando ali os nossos pecados, porque tinha uma alegria em vista completa. Diz a palavra que ele viu o fruto penoso do seu trabalho e se alegrará, e se alegrou em ver o fruto. O fruto é a graça, é a salvação se estendendo a todos os homens. E como nós podemos cultivar essa alegria em tempos de crises? Pastora, como é que em tempo de confinamento, numa ameaça tão terrível, de um vírus tão terrível e letal, nós podemos cultivar uma alegria interior? Porque essa alegria vai ser o testemunho do Evangelho. Em momentos em que a terra toda está apavorada,
aqueles que são do Senhor desfrutarão de uma confiança nele, de uma alegria sobrenatural, que chamará a atenção dos que estão perto e longe de nós. Você tem dado lugar à alegria do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos entender nesse texto que 4 atitudes diante de provações, diante de sofrimento, diante de problemas, nós podemos ter. A primeira atitude nossa diante de tribulações, de problemas, de sofrimentos, é evitar. Ninguém desejava passar por essa crise, ninguém escolheu, o coronavírus, está passando por essa situação. Então, diante das provações, a primeira atitude, às vezes, que nós tomamos é evitar. A segunda atitude é experimentar, viver esse momento, mas com tristeza, já que nós não conseguimos evitar, nos frustramos e atravessamos esse momento de frustração com tristeza. Em terceiro, existe outra atitude, que é perseverar, às vezes fisicamente, ser resiliente emocionalmente, mas muitas vezes não espiritualmente. E a quarta atitude é abraçar o sofrimento, perseverando e se permitindo crescer, aprendendo algo novo de Deus. É verdade que a crise, as crises que nós enfrentamos, as tribulações, nós podemos abraçá-la, como uma experiência onde Deus está trabalhando em nós, nos ajudando a crescer. Você já começou a olhar essa crise por outros olhos? Quanto a propagação do Evangelho tem avançado através desse momento turbulento? Quantas pessoas têm recorrido a Jesus, a palavra, buscado socorro em Deus através desse momento adverso? Quanto mais a Igreja de Cristo está presente, atuando, os templos estão fechados, mas a Igreja está mais viva e atuante. Você já pensou quantas coisas tremendas Deus está trabalhando, intervindo em meio a esse tempo de crise? Quantas famílias estão mais unidas, juntas, atravessando esse sofrimento e essa tribulação? Como é que você qual tem sido a sua atitude diante dessa crise? Diz que a palavra em japonês, crise, o mesmo logotipo, crise, nos traz a ideia de oportunidade. Pastora, como é que crise é oportunidade? Porque, na verdade, os problemas são portas para Jesus se revelar. E nessa crise muito grande que nós estamos vivendo, os problemas se multiplicarão, as angústias se multiplicarão. E os problemas são portas e oportunidades de Deus se revelar supridor, Deus que cuida, Deus que levanta, Deus que sustenta, Deus que mantém, Deus que, assim como aquele povo no deserto, 40 anos, peregrinaram no deserto, no lugar onde não tinha plantações, o lugar onde não havia mercado, o lugar onde não havia renda per capita, não havia comércio, e 40 anos Deus o sustentou. Aleluia, porque Ele é provedor. A água saiu de rocha, porque Deus, Ele é o nosso provedor. E nos tempos de crise nós retornamos ao princípio, entendendo que Deus é o nosso provedor. Como está a sua alegria? Eu lembro muito bem de um exemplo, que é a mulher que está prestes a dar luz e a ter um filho. Ela sente as dores de parto, mas essas dores estão caminhando com a alegria que está proposta, que é o seu filho nascer. Então, qual é a alegria que está proposta nas tribulações? É a manifestação da graça de Deus. E o interessante que Tiago nos ensina é que a provação, ela produz frutos. Você sabia que as tribulações, elas produzem frutos? Elas trazem algo de Deus para as nossas vidas. Ela nos ajuda a nos desenvolvermos enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus, enquanto imagem e semelhança do Senhor. Como é, pastor? A crise, as tribulações, o coronavírus pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos desenvolver, para nos fazermos filhos, forjarmos o nosso caráter enquanto filho de Deus. Olha o que Tiago diz: porque a provação da vossa fé produz perseverança. A provação produz, a tribulação produz
para nós. Você entende que a tribulação ela vai trabalhar a nosso favor, trabalhar em nós e através de nós. A tribulação, os problemas, esta crise vai produzir, ou seja, vai trabalhar em nosso favor, em nós e por nós. Produz o que? A primeira coisa, o primeiro fruto é a perseverança. A perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a constância, é a qualidade de não desistir. A perseverança ela tem tudo a ver com o termo cunhado hoje pelos psicólogos, pelos especialistas do desenvolvimento humano, que é a resiliência. Então, a tribulação, os contextos adversos que nós enfrentamos, se encarados na perspectiva espiritual que Tiago nos ensina, se olhados de frente, olhados na perspectiva de Deus, se em vez de evitá-los, se em vez de choramingarmos, nós abraçarmos as tribulações, nós vamos ver ela produzir a nosso favor, produzir frutos, produzir um caráter aprovado, produzir um desenvolvimento de força, um desenvolvimento espiritual e emocional em nossas vidas. E o primeiro fruto é a perseverança, ou seja, a não desistência, não desistir. A perseverança é essa resiliência que vai surgindo em nós, vai sendo moldada, forjada em nós, de acordo com essas tribulações que vamos enfrentando. Você entende que é motivo de alegria? Porque quando você abraça o sofrimento, você consegue ver a oportunidade de crescimento espiritual. Quantas pessoas estão tendo suas devocionais mais intensas com Deus? Estão parando para ouvir mais a voz de Deus, para consagrar-se mais à voz de Deus, né, ao Senhor, tendo experiências extraordinárias conosco. A tribulação está produzindo fruto na sua vida, está produzindo a perseverança, né? Tendo seu caráter aprovado, produzindo então maturidade espiritual na sua vida. Ou seja, para que sejais perfeitos e íntegros. Amadurecimento espiritual, maturidade, forjando o teu caráter, a tua envergadura espiritual, porque é a hora da igreja se levantar ousada, confiante num Deus que é provedor, num Deus que cuida, num Deus que vela por nós, num Deus que intervém na história da humanidade, um Deus que transforma as tragédias em vitória, um Deus que tem um plano em meio à tragédia humana, uma esperança a se levantar, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então que você aí, junto com a sua família, possa fazer uma lista, né? O que é que Deus tem trazido, o que as tribulações têm produzido na tua vida, no teu caráter. Maior perseverança, maior gratidão, espírito de gratidão, de agradecimento ao Senhor por todas as coisas. Então medite mesmo, medite e comece a olhar toda essa situação, toda essa crise, toda essa pandemia. Comece a olhá-la na perspectiva de Deus e comece a se alegrar vendo o fruto do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que é filhos de Deus mais perseverantes, com suas lâmpadas cheias de azeite, atentos, vigilantes ao retorno do nosso Rei. Que Deus muito abençoe você, para que você possa dar esses passos e, como Tiago nos diz, possamos seguir a orientação de Tiago através do Espírito Santo. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem sua ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhe falte. Perfeitos e íntegros, maduros, teleios, um homem completo, uma mulher completa, forjada o caráter através da ação do Espírito Santo. Então vamos orar, vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor pela presença dele conosco e pedindo ao nosso Pai que ele produza em nós essa alegria
Pastora, como eu posso estar alegre por ver as pessoas doentes? Não é por ver as pessoas doentes, mas ver que a misericórdia de Deus, ela se manifesta em meio às tribulações também. Amém? Vamos orar. A misericórdia de Deus, o amor de Deus está sendo revelado em meio às tribulações. E o nosso caráter está sendo aperfeiçoado. A humildade de Cristo está brotando em nossa vida. A resiliência dele, que suportou o sofrimento por amor a mim e a você. E agora ele está onde? Jesus está sentado à direita de Deus, honrado, glorificado, porque suportou com alegria os sofrimentos que vieram até ele. Que possamos também suportar as tribulações e perseverar na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito, nós te adoramos e te damos graças, porque a tua palavra, Senhor, é luz, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Em meio a tribulações e a dias de escuridão, de trevas, aqueles que caminham, Senhor, em aliança com Jesus, não andarão em trevas, mas andarão na luz. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque a tua palavra nos alimenta. E nós podemos agora tomar emprestado, ó Deus, a perspectiva de Deus e olhar para nossas tribulações com gratidão, com alegria, sabendo, ó Deus, que o Senhor está produzindo, que a tribulação está produzindo um caráter aprovado em nós. Resiliência, não desistência, está nos fortalecendo espiritualmente, materialmente, emocionalmente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai em cada casa, Senhor, levando a convicção que Tu és o provedor, que Tu és o provedor, que Tu és o Senhor, que Tu és o sustentador, ó Deus, e que nós não podemos desistir, porque a Tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim. Renova, Senhor, a nossa alegria, a alegria da Tua presença em nossos lares, em nossas famílias, que possamos transformar o mundo através da alegria que recebemos de Jesus. Alegria em tempos de crise, em tempos de dores, para que o mundo conheça tão somente a Jesus, através das nossas vidas. Pai, coloca essa alegria em nós. Onde estiver um servo Teu abatido, Senhor, preocupado, ansioso, que o Senhor possa visitá-lo e que a Tua alegria seja implementada nele. Pai, nós ministramos a toda a nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista em Estela Maris, que cada um seja fortalecido, visitado, que a unção da alegria nas provações e tribulações seja a marca da sua igreja e que muitos possam crer em Jesus através da alegria que emana na vida dos Teus filhos. Nós abençoamos a Tua igreja, supre cada necessidade dos Teus filhos, sustenta com maná espiritual, que é a Tua palavra, até que passemos esse deserto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um, reúna a sua família, um beijo no coração para cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. A paz do Senhor.